E agora, tudo ok? Já estou on ou nem por isso? Ah, ok, sim. Estava difícil. Ótimo, estava a ver sim. Hoje vou falar calado. Estava a perguntar como é que está a aula de ontem. Já alguém concluiu? Complicada, certo? Não tenham pressa em concluir, atenção. Não tenham pressa em concluir. Sim, e vão preparando as vossas dúvidas, porque na aula 11, não é na aula 11, desculpem, na aula 12, na aula 12 vai ser revisões. Portanto, agora estamos 5, a quinta-feira é 6, depois 7, 8, 9, 10, 11. Depois desta quinta-feira que vem a 8, não, desta quinta-feira que vem a 15, vai ser aula de revisões. Portanto, vão preparando as vossas dúvidas. No dia da avaliação, no dia que está marcada a vossa avaliação número 1, avaliação interna, é uma aula de revisões. Eu vou estar online com vocês e vocês vão pôr dúvidas, vão fazer print de perguntas. Eu vou começando a juntar também as perguntas que vocês vão enviando para o grupo, certo? Ok? Portanto, vão já juntando as vossas dúvidas. Exatamente, Guilherme. Tens que esperar agora as 48 horas, está bem? E ela fica liberta, está bem? Mas hoje podes fazer esta aula, portanto, se sentires à vontade, é uma aula super mais, é um bocadinho, é bastante mais fácil que a de ontem, mas vamos continuar na sinalização. Portanto, tem o seu quê? Aliás, uh, isto que eu vou dizer tem a ver com uma pergunta que colocaram no grupo antes de iniciarmos. Houve alguém que colocou uma pergunta no grupo. Para já, eu, ao dizer isto, eu não estou a criticar quem pôs a pergunta. Nada disso, como é óbvio. Aliás, eu próprio digo, se têm dúvidas, coloquem lá as perguntas. Agora, se repararem, a dúvida da pessoa que colocou lá a dúvida vai ao encontro daquilo que eu, quando iniciámos os sinais verticais, eu chamei-vos a atenção. Que é, quando a pergunta é, este sinal é de, tem a ver com a classe. E por isso é que a resposta é a cedência de passagem. E a dúvida foi, porque é que não é, este sinal não me dá prioridade? Lá por ser um sinal de cedência de passagem, como vocês sabem e nós damos aqui, há sinais que pertencem à cedência de passagem, há uns que vos dão prioridade, há outros que vos tiram prioridade. Uma coisa é perguntarem se aquele sinal dava-me ou não prioridade. Sim, dá prioridade, mas lá a pergunta é, ele é a classe. E reparem que são esses erros que continuam a acontecer e maioritariamente são esses erros que acontecem, como por exemplo eles dizerem perante o sinal de proibição ou perante o sinal de obrigação e vocês enganarem-se. Proibição redondo vermelho, obrigação redondo azul. Portanto, eu só volto a chamar a atenção a estas coisas, ok? Porque é isso que normalmente vocês erram. Posso-vos dizer que ontem houve um menino que mandou o resultado do exame e posso-vos dizer que das 5 perguntas que errou, 3 eram sinais. Dizia sinais de proibição, dizia sinais luminosos, era sinalização. E continua a ser, sem dúvida alguma, a matéria mais errada em exames. E que vocês têm que ter atenção a isso. Ok? Certo? Ok? Pronto. Vamos iniciar agora? Sem mais demoras? Ok? Conto com vocês. O tal compromisso que é necessário. Ok? Bom estudo. Ora bem, vamos então iniciar 5 e vamos terminar os sinais verticais. Ok? Portanto, objetivos da aula 2 é, e vamos aqui, temos aqui os sinais verticais, mais uma vez, aquele quadro muito importante, certo? E temos aqui então os objetivos da aula 2, que é terminamos os sinais verticais de regulamentação, certo? E vamos então iniciar e terminar os sinais de indicação, sendo que dentro dos sinais de indicação vocês vão ter estas subclasses todas. Indicação, informação, indicação,
pré-sinalização, indicação direção, indicação confirmação, indicação identificação de localidades, indicação complementares e os painéis adicionais. Tudo isto faz parte dos sinais de indicação. Ainda teremos outra classe que apenas funciona como uma classe apenas, como por exemplo os sinais de perigo, que são os sinais turístico-culturais. Ok? E vamos então terminar os sinais verticais hoje. Se repararem, eu tive o cuidado de dizer indicação e informação, indicação pré-sinalização, indicação direção, porque mais uma vez este sinal é de, e aparece, por exemplo, um sinal de informação, mas não tem a resposta informação. Tem que ter a resposta indicação, porque todos os sinais de informação são sinais de indicação. É nisto que eu também chamo a atenção. Certo? Assim como nos de regulamentação, eu chamei regulamentação cedência de passagem, regulamentação proibição, regulamentação obrigação e regulamentação prescrição específica. Ok? Está entendido isto? Certo? Vamos iniciar? E vamos então iniciar falando nos sinais de informação. E temos já aqui alguns exemplos. Inclusive é também que foi colocado uma dúvida no grupo do WhatsApp, que até se não me engano era este, certo? Em que realmente nós falamos, e eu falo aqui, muitas vezes a cor da sinalização vai-vos ajudar a determinar em que tipo de via é que vocês estão a circular. Algumas vezes, eu nunca pus o sempre. Porquê? Porque posso-vos dizer, por exemplo, que este sinal aqui é azul, mas é azul por ser de informação. Não é azul por ser de autoestrada. E atenção a isto. Mas vamos já, quando chegarmos à vez dele, vamos já falar direitinho. Ok? Sobre isto. É só mais um exemplo de alguma dúvida, e essa dúvida até era bastante pertinente, ok? Porque ainda por cima não tínhamos chegado a esta aula. Ok? Pronto. Portanto, regra geral, estes sinais de informação são colocados, por exemplo, primeiro, indicam a existência de locais com interesse ou dão algum tipo de indicações úteis. Ok? Regra geral, são colocados na proximidade imediata do local a que se referem. Começando então a individualizar cada um deles. O de P, temos aqui o estacionamento autorizado. Este estacionamento autorizado, mas com uma indicação diferente. Porquê? Porque o parque tem uma estrutura coberta, ou seja, o estacionamento é autorizado, mas é num parque coberto. Daí a diferença de ter este chapéuzinho aqui, digamos, ok? Mas reparem que o nome é igual. Depois temos o de hospital. Hospital, não se esqueçam, muito importante, a moderação da velocidade. Pergunta o que é que eu devo fazer neste local, moderar a velocidade, e outra muito importante que é evitar, tanto quanto possível, fazermos ruído. Ou seja, ruído tem a ver com fazer barulhos. Buzinar, por exemplo, utilização do sinal sonoro. Ok? Portanto, adotar precauções correspondentes, normalmente a moderação da velocidade, e evitar, tanto quanto possível, fazer ruído. Isto sai. Depois, o tal que é diferente, quadrado azul, casseta branca, e redondo azul, casseta branca, é diferente. Não esquecer. É diferente. Ou seja, este indica que a via só tem um sentido. Quer dizer que a partir do momento que nós passamos o sinal, nós não podemos voltar para trás, porque a via só tem naquele... Pode ter uma, pode ter duas, pode ter três, pode ter quatro vias de trânsito. São todas, é no mesmo sentido. E estando aqui,
E depois do sinal eu não sou obrigado a seguir em frente. Eu posso mudar de direção. Não posso é voltar para trás. Este, ok, passando o sinal, eu só sei que simplesmente sou obrigado a seguir em frente. Ou, por exemplo, se eu estiver aqui e ele estiver aqui ao meu lado, eu sei que só posso seguir em frente. Portanto, obrigação e o outro indica via de sentido único. E começamos logo com estas diferenças que são importantes naquilo que nós já falámos. Ok? Portanto, trânsito de sentido único. O trânsito apenas se faz naquele sentido. Depois, muito importante, via pública sem saída. Quer dizer que vocês podem entrar naquela via pública, mas que ela não vai ter saída. E uma das perguntas é: quantos sentidos tem aquela via? Quantos sentidos é que tem? Uma via de sentido único, quantos sentidos é que tem? Tem um ou dois? Guilherme, se tiver um, como é que nós saímos de lá? Cai todos. Se não tem saída, como é que vocês saem de lá? Tem que ter dois sentidos, não pode ter só um. Estão a ver? É tão lógica, é tão coisa a pergunta, que vocês enganam-se a responder. Claro que tem que ter dois sentidos. Guilherme, não é erro teu, é erro de todos. Quase todos caem nesta pergunta. E pior é, está aqui falado, vocês veem a aula e conseguem cair na mesma e depois às vezes até mandam a dúvida. E mais uma vez, não é para me não mandarem dúvidas. É para vocês estarem atentos. Isto é só exigência, mais nada. Aquilo que eu estou a tentar vos incutir é sempre a mesma coisa. Exigência. As respostas às vossas perguntas, às perguntas de que se vos sai, às perguntas que estão em exame, estão nas aulas. Estão nas aulas. Isso vos posso garantir. Ok? Portanto, não se esqueçam. Obviamente, uma via pública sem saída tem que ter dois sentidos. Ok? Depois, mais um. Correntes de neve, reparem, recomendadas. Ontem, redondo azul eram obrigatórias. Estas são recomendadas. Só colocamos nas rodas motoras se quisermos. Ontem era o redondo azul. Era obrigatório. Okay? Não é preciso estar aqui a desenhar o quadrado e o redondo e dizer que é diferente, certo? Vamos estar sempre nisso. Dá para entender o que eu disse, correto? Fixe ou não? Pronto. Depois, reparem o de velocidade. E aqui existem três. Existe o quadrado azul com a velocidade lá dentro. Existe o redondo azul com uma velocidade lá dentro. Vou pôr aqui azul. E existe o redondo vermelho com a velocidade lá dentro. Este é velocidade máxima recomendada. Eu devo ir àquela ou a menos. Eles recomendam-me aquela. Eu posso ir a mais, mas devo ir àquela. O redondo azul é velocidade, podem dizer, mínima. Sou obrigado a circular acima daquela velocidade. E o redondo vermelho, velocidade máxima. Não posso ultrapassar aquela velocidade. É o limite máximo de velocidade naquele local imposto por sinalização. Entendido? Continuando. Página seguinte. Local exato de uma passagem para peões. Não se esqueçam, o de perigo
é passagem para peões, o nome é igual, mas é aproximação. Este é o local exato da passadeira. Depois, um novo, passagem para velocípedos, ou seja, passadeira para velocípedos. Depois, passagem desnivelada. O que é que quer dizer isto desnivelada? Quer dizer que podemos encontrar peões, eles têm uma passagem para fazer o atravessamento da faixa de rodagem, mas não é ao mesmo nível da via. Ou passam por baixo, ou têm uma passagem inferior, ou têm uma passagem superior, uma ponte. Mas podemos encontrar na mesma ali peões e por isso é que está ali. Portanto, existe ali uma passagem desnivelada para peões. Diferença entre um e outro é que o acesso é feito em rampa, o acesso deste é feito numa escadaria. Depois, hospital com urgência médica. Posto de socorros. Este vocês têm que decorar um bocadinho. Oficina e telefone. Atenção, quando é este telefone que vocês estão a ver aí, é necessário moeda para vocês poderem telefonar. Ok? Porque também sai. Este necessita de moeda. O que vamos dar daqui para um bocadinho que tem SOS escrito. Esse não precisa de moeda. Ok? Isto foi uma das perguntas. Sim. Diz lá, Pedro. Qual é a dúvida? Era só para ver, Pedro, era? Ou é a dúvida? Já puxei, consegues ver, certo? Está aqui. É o de ciclista. É este que estavas a falar? Guilherme, depende do tempo. Depende do tempo que queiras falar, ok? Aquilo tem lá uns tarifários próprios. As duas passagens niveladas são estes. Ok, da UDA. Uma tem escadaria e outra tem uma rampa. Tudo visto? Sim? Ok. Depois, este é o tal que é telefone público. Ok? E depois vamos ter o outro. Vamos já ver. Vamos trocar de página. Pronto. Depois, posto de combustível, sendo que só tiver esta bombinha preta, não é? Esta bomba preta, digamos, é combustíveis normais, ou seja, só tem para gasolina e gasóleo. A partir do momento que tem aquela bomba azul que vocês estão a ver ali, já tem para veículos a gás. Onde é que está? Pronto, eu vou pôr aqui porque até nem tem aqui na descrição. Ok? Portanto, veículos a GPL, ou seja, a gás. Ok? Portanto, é a diferença entre esta e esta. Ok? Pronto. Depois, esta já tem os combustíveis normais e para veículos elétricos. A última que vocês estão a ver aqui já tem para todos. Tem os normais, tens o gás e tem os para veículos elétricos. Ok? Dá para perceber a diferença das três? Sim? Estes não são difíceis. Depois, parque campismo. E temos aqui a barraquinha. E vai haver um que sai muitas vezes. Parque, agora chama-se porque é que muda o quê? Não sei, é o sinal, é assim. Para mim foi engano no sinal. Porque eu até acho que é sempre preto. Está bem, Juliana? Deve ser erro. Olha, reparaste numa coisa que eu nem tinha visto. Pronto. Parque de caravanismo. E o tal que eu dizia, o tal que eu digo que sai muito é este, que é o misto. Ou seja, quando tem os dois, é parque campismo, ou seja, era para campismo e caravanismo.
Okay? Dá para montar a barraca, montar a tenda e dá para ter lá também a relota, ok? Portanto, parque misto para campismo e caravanismo. Um novo, área de serviço para autocaravanas, porque agora este tipo de veículos são obrigados a pernoitar neste tipo de parques. Já não podem ser nos parques normais de estacionamento. Portanto, já que foram criados e estão a ser criados áreas próprias para estas autocaravanas, para as pessoas acamparem, ok? Por isso é que chama área de serviço para autocaravanas. O tal do SOS, e este sim, não é preciso moeda. Portanto, é um telefone de emergência. É só levantar e automaticamente liga para o 112. Pousada. Alojamento local. Este começa a surgir cada vez mais. AL, diz mesmo. Alojamento local, este também é fácil. Depois, este, Pousada da Juventude. É como eu disse, estes vocês têm que decorar um bocadinho, ok? Não é que saiam muito, mas... Turismo rural. Empreendimento turístico, que antigamente chamava-se tipo hotel. Para hotel, aldeamento, resort, ok? Turismo de habitação, portanto, pode ter estes nomes todos. Restaurante, café ou bar. E depois, importante, paragem de veículos de transporte coletivo de passageiros. Vamos dar isto que eu vou escrever aqui quando dermos a paragem e o estacionamento na aula 11. Ok? Mas sempre que vos sai este sinal, estamos ou só podemos estacionar, certo? Ou seja, estamos proibidos de estacionar a menos, que é uma pergunta que sai muitas vezes, a menos de 25 metros antes e menos de 5 metros depois do sinal. Ok. Imaginem que temos aqui aquele sinal. Ok? Para trás do sinal temos que guardar 25 metros, por exemplo, e podemos, em condições normais, podemos estacionar aqui o veículo. Para a frente são 5 metros. É 25 metros antes, ok? 5 metros depois. Portanto, esta área aqui não podemos parar nem estacionar o nosso veículo. Mas isto é o que eu digo, vamos repetir na aula na aula 11. Okay? Vamos dar essas regras numa tabelinha que é para vocês verem, ok? Tudo direitinho. É só para irem já anotando. Portanto, sempre que a paragem seja para veículos de transporte público. Depois temos a paragem para os veículos de transporte sobre carris, nomeadamente o metro. Ok? E aqui a proibição é 6 metros antes, 0 depois. Este que tem saído muito, e atenção, eu sei que vocês queixam-se que nunca veem o desenho que está em cima do autocarro. Portanto, nas perguntas que vos saem, vocês às vezes notam duas pintinhas. Pronto, mas essas pintinhas querem dizer que é o pai e a filho, ou a mãe e o filho. Portanto, representa o transporte de criança, representa o transporte escolar. Ou seja, este sinal representa uma paragem para veículos afeto ao transporte público, mas ao transporte público de crianças. Portanto, é só para o transporte escolar, digamos. É uma paragem específica para os veículos que fazem o transporte escolar, transporte de crianças. Okay? Eu sei que vocês vão ver lá e não vão conseguir, mas nota-se umas pintinhas, já não é o outro não tem nada em cima, e este tem aquela coisinha em cima, está bem? Ok? Certo? Eu sei que vocês não vão perceber o que está desenhado em cima, a maior parte das vezes. Mas está lá as pintinhas. E veem que tem qualquer coisa desenhado, só pode ser isso. Ok? Pronto. Depois, aeroporto, um posto de informações, uma estação de radiodifusão, ou seja, se vocês quiserem programar essa rádio. Este, obviamente, muito importante, que é
o início de uma autoestrada. Este, muito importante, que é o início de uma via reservada a automóveis e motociclos, que vai ser uma via equiparada à autoestrada. Vamos dar isso na aula 7. Muito importante e engraçado, escapatória, que representa este bocadinho aqui, em que simplesmente é um local onde vocês podem imobilizar o vosso veículo em caso de avaria e, nomeadamente e normalmente, no sistema de travagem. Por isso é que ele está nas descidas perigosas. Em algumas autoestradas, em algumas vias reservadas, certo? Este sinalzinho que está ali, ou seja, eles têm estes locais para, como vocês estão sempre a descer, ou durante muito tempo estão a descer, pode haver sobreaquecimento do sistema de travagem, podem ter algum problema no sistema de travagem, tem ali um local, vocês metem lá naquele xadrezinho que lá está vermelho e branco, aquilo é cascalho, areia. Vocês mal metem lá o carro fica logo lá parado, vai partir. Quanto mais rápido entrarem lá, mais coisas vão partir no veículo, como é óbvio, mas pelo menos vão travar e vão parar o carro sem bater em nada mais duro, digamos. Ok? Portanto, chama-se escapatória. Local onde podemos imobilizar o nosso veículo em caso de avaria, principalmente e nomeadamente na falha do sistema de trabalho. Então, se for outro tipo de avaria, não o metam lá, porque pode vir alguém sem travões e vocês estão lá, esqueçam. Não é? Pronto. Não obstruam, obviamente, a passagem para a parte da areia. Porque é que eu disse que às vezes é engraçado? Não é às vezes é engraçado. Porque é que eu disse que era engraçado? Porque quando puxei esta pergunta, uma das hipóteses de resposta é que é um local onde nós podemos fazer merendas. Quer dizer, podemos lanchar. Podemos lá pôr a toalhinha e estarmos lá a lanchar. Que é para vocês rirem um bocadinho. Mas é uma das hipóteses de resposta que puxei. Como, obviamente, completamente errada, sem nexo nenhum. Mas sai. Pronto. Inversão de sentido de marcha. Okay? Portanto, é um local onde, se vocês quiserem, podem inverter o sentido de marcha. Não é chegar ali, olha, somos obrigados a voltar para trás. Não. Olha, preciso de inverter o sentido de marcha. Ok, pronto. Então temos ali um local próprio para eu fazer. Okay? Portanto, sinaliza um local onde nós podemos, se quisermos, inverter o sentido de marcha. Limites de velocidade. Este sinal encontra-se na fronteira, obviamente, de Espanha com Portugal, que é para quem vem de Espanha para Portugal saber os limites, os diferentes limites de velocidade praticados nos diferentes meios rodoviários. Ou seja, dentro de uma localidade, 50. Fora de uma localidade, 90. Vias reservadas, 100. Autoestrada, 120. São os limites gerais. Depois, sinais que identificam o país. Este. Praticabilidade da via. Vou-vos dar um exemplo. Isto só existe, regra geral, na Serra da Estrela, por isso é que diz aqui Penhas da Saúde. Portanto, é um sinal que existe lá. E simplesmente no número 1, no número 2 e no número 3, dependendo se temos condições de circulação ou não, eles colocam lá uns painéis. Ou seja, se estiver assim como vocês estão a ver aí, a verem os números, não tem restrição nenhuma, não tem limitação nenhuma. O que acontece é que eles às vezes fazem isto. Se está aberto ou não, se é obrigatório ou não, este aqui é o recomendado, este aqui é obrigatório a utilização das correntes de neve, se está fechada, se está aberta, até que zona é que ela está aberta. Percebem? Portanto, eles colocam lá sinais. Ok? Colocam lá estes painéisinhos que existem aqui, como vocês estão a ver aí, e vamos dando as indicações que acham necessárias naquele dia, naquela hora. De manhã é uma coisa, à tarde pode ser outra. Percebem? Portanto, chama-se este sinal praticabilidade da via. É quase como um sinal de mensagem variável, mas manual, digamos. E depois, muito importante isto que vamos falar. Primeiro, reparem no nome do sinal, que é o primeiro erro que vocês cometem. Lembrem-se que cada traço, cada setinha branca representa
uma via de trânsito, não representa faixas de rodagem. É que estes sinais saem lá e eles dizem, este sinal indica número e sentido de faixas de rodagem. Errado. O que indicam as setinhas são vias de trânsito. Ó, todos eles têm o mesmo nome. Número e sentido de vias de trânsito. Número e sentido de vias de trânsito. Número e sentido de vias de trânsito. Pedro, essa pergunta, vais lá na cabeça, essa pergunta, desde o primeiro módulo que nós falámos aqui, tem que estar respondida. Essa pergunta que tu me estás a fazer, desde o primeiro módulo, está respondida por mim. Eu desenhei eu pus uma imagem e disse, isto é a faixa de rodagem, isto é a via de trânsito, isto é a via pública, isto é a berma, isto é o passeio. A faixa de rodagem é de um lado da via, onde tem aquela risca branca ao outro, a faixa de rodagem pode ter várias vias de trânsito. Portanto, existe uma faixa de rodagem e a faixa de rodagem pode ter várias vias de trânsito. Não existe faixa da direita e faixa da esquerda. Existe via de trânsito da direita, via de trânsito da esquerda, via de trânsito mais à esquerda, via de trânsito sentido contrário. Não existe faixa da direita e faixa da esquerda. Isto foi logo uma coisa... Os outros, ou todos os outros, disse ou não disse isto várias vezes. Estão a ver que nunca é demais, mas eu sei que vocês acham chato, mas estão a ver que nunca é demais. E está aqui, porque sai-vos estes sinais, como eu vos estou a dizer, e diz, até acho que é este, até acho que a pergunta é neste que tem. Indica, este sinal indica número e sentido de faixas de rodagem. Errado. Número e sentido de vias de trânsito. Aliás, eu digo mais. Uma das perguntas que sai mais nas definições é o que é via de trânsito? E vocês têm que dizer, é uma única fila de trânsito. E não vos digo mais. Via, eu digo mesmo assim, escrevo via, é diferente de via de trânsito. Porque via de trânsito é aquela fila. Mantém-te nesta via de trânsito. Quer dizer que a gente não pode sair daquela fila. Mantém-te nesta via é seguir em frente, porque a via é tudo. É a faixa de rodagem, é a berma e o passeio. Via pública. Lembram-se disto ou não? É por isso é que eu vos digo, vocês têm que manter todo o conhecimento desde o início. Portanto, isto é a primeira coisa. Reparem, todos eles. É claro que esta cor da sinalização pode mudar e pode-vos ajudar, mais uma vez, pode mudar e pode-vos ajudar, ok? A sinalizar-vos o tipo de via em que vocês estão a circular. É claro que é preciso ver outros aspectos. Não podemos só olhar à cor da sinalização e houve alguém que o fez e errou. Atenção, está perdoado por errar porque nós nem tínhamos chegado aqui, certo? Ok? Portanto, mas às vezes ajuda-vos. Mas é claro que vocês têm que ver outra coisa. E agora vocês também vão pensar comigo um bocadinho. Faz sentido este sinal ser autoestrada e este sinal ser autoestrada? Estes dois, faz sentido eles serem autoestrada? Primeiro, regra geral na autoestrada, quantas vias de trânsito é que temos em cada sentido? Regra geral, no mínimo, em condições normais, 2. Ou seja, este, fora de questão de certeza absoluta. Portanto, este sinal nunca poderá ser encontrado numa autoestrada. Este, vocês até podiam ficar na dúvida, que é o tal que sai. Mas digam-me só uma coisa. O que é que existe na autoestrada? E, embora não aprofundado, já falámos um bocadinho, nós falámos que na autoestrada existe ali uma separação física. Ou seja, vocês não têm contacto com o trânsito que vem em sentido contrário. Certo? Toda a gente consegue imaginar isso. Certo ou não? Nós não temos contacto, regra geral, com quem vem em sentido contrário. Existe ali uma separação física. Existe ali um eixo físico. Ok? Porque eixo existe quando há dois sentidos. Correto? Ali existe um eixo físico, algo duro. Ou um buraco. Pronto. Ok? Agora digam-me, acham importante vocês numa autoestrada saberem quantas vias de trânsito têm em sentido contrário? É importante para nós?
Não. Portanto, nunca vos vai aparecer um sinal na autoestrada que tenha informação que em sentido contrário tem 2, 3, 4, 5 vias. Vai-nos sempre aparecer tipo esta sinalização. Isto sim, pode ser autoestrada. Este sim, pode ser autoestrada. Tínhamos 3 vias, passamos a ter 2. Sim, pode ser autoestrada. E por isso é que aqui este já nem é número e sentido de vias de trânsito, mas sim supressão. Ou seja, foi retirada uma via. Mas todos os outros que vocês vão ver, imagina que vos aparece um sinal igual a este, de cor verde e branca. Igual a este, ok? Igual a este. É a mesma história. O nome é número e sentido de vias de trânsito. Agora, se é verde e branco, aí vocês vão ter a certeza. É um itinerário principal. Sendo azul, vocês têm que considerar que ele é azul por ser de informação. Não pela via que vocês estão a circular, porque na autoestrada nunca vos vai aparecer um sinal com uma informação de número de vias de trânsito de sentido contrário. Está entendido tudo isto que eu acabei de dizer? E não se esqueçam, número e sentido de vias de trânsito. Número e sentido de vias de trânsito. Não há cá faixas de rodagem para ninguém. Ok, Pedro? Esclarecido ou não? Ou têm dúvidas? Podemos avançar? Fixe? Ok. Pronto. Não esquecer isto. Já agora, não se esqueçam que se tiver lá dentro um desenho de um sinal de obrigação, de proibição, ou por exemplo, imaginem que era este e tinha aqui o sinal triangular vermelho, lembra? Este sinal deixava de ser de indicação e informação e passava a ser de prescrição específica a afetação de vias. Foi isso que nós vimos ontem. Então, estes sinais são iguais àqueles que nós vimos ontem. A única diferença é que os que ontem tinham lá dentro um sinal de cedência de passagem, um sinal de obrigação, um sinal de proibição. E a partir do momento que vocês olhem lá para dentro de um sinal destes e tenham um sinal desses, passam a ser de prescrição específica à afetação de vias. Deixam de ser de indicação e informação. Capisca? Ótimo. Muito bem. Abrir a pestana. É claro, estes são os maiores, não é? Portanto, são os que têm mais. Dentro dos de indicação, os de informação são os que têm mais. Mas vai haver muitos importantes. Ora bem, o único que é de informação e que não é azul, o de via verde, ok? Onde, já sabem, nas portagens, os únicos que não precisam de imobilizar o veículo de parar é os veículos que tenham via verde. A via verde é ligada ao veículo, não é cada condutor tem uma, é cada veículo tem que ter uma. Depois, estes novos, que vão surgindo cada vez mais, que têm a ver com as portagens, não é? Uma via manual de pagamento de portagem, uma via manual automatizada, é manual porque somos nós que temos que fazer lá o pagamento lá, ou com um cartão, ou com um dinheirinho. Via card, só para cartões, pagamento só com cartão. Depois, o de centro de inspeções, que atenção, eles estão sempre a dizer que vão mudar, ainda não mudaram. Possivelmente, brevemente, vai começar a surgir este sinal, mas com as iniciais ITV, que é inspeções técnicas, exatamente, técnicas de veículos. Vocês sabem, técnicas, ok? Está mal escrito, mas não tem mal. Portanto, ITB. O que é que quer dizer IPO? Inspeção periódica obrigatória. Só que confunde-se com o Instituto Português de Oncologia, então eles querem trocar para ITB. É a mesma coisa. Portanto, se encontrarem algum a dizer ITB, é na mesma inspeções técnicas de veículos. É centro de inspeções. Ok? Túnel. E depois, os que tiverem o tracinho vermelho vai ser o fim. Fim da recomendação do uso das correntes de neve, fim da velocidade máxima recomendada, fim da autoestrada,
fim da via reservada a automóveis e motociclos, fim de estacionamento autorizado e fim de túnel. Depois os novos, que também começam a surgir, já há várias vias assim. O sinal que nos indica que a velocidade média vai ser controlada. Aparece-vos o sinal, aparece-vos uma câmara, fotografa-vos e controla a hora em que vocês passaram naquele local. Mais à frente, uns quilómetros, tem outra câmara. Eles sabem a distância que têm de uma câmara à outra, certo? Fazem o cálculo da velocidade média. Se for superior à fixada para aquele local, recebem uma cartinha em casa a dizer que naquele local circularam com velocidade média. Depois existe os radares de velocidade instantânea, que é só um radar só e simplesmente tem um sinal de proibição de uma velocidade e se passarem nesse radar acima naquele momento, por isso é que se diz velocidade instantânea. Ele tira-vos foto se naquele local, ao passarem para o radar, estiverem a circular com velocidade superior ao normal. Depois as famosas scouts, lance com cobragem eletrónica de portagem, lance com cobragem eletrónica de portagem, lance com cobrança eletrónica de portagem. Portanto, aqui é, se vocês seguirem, desculpem lá que isto foi rápido, aqui é se vocês seguirem em frente, ok? Aqui é após 300 metros, e aqui é se virarmos à direita na próxima interseção, é que vamos passar a circular numa via onde há cobrança eletrónica de portagens, ok? Fim de lance com cobrança eletrónica de portagens e atenção a estes que começam a sair. Já viram este sinal em algum lado? Já começam a surgir. Centros das grandes cidades começam a ser criadas estas zonas, chamam-se zona de residencial ou de coexistência, que normalmente tem sempre uma sobrelevação, ou seja, a entrada da rua é sempre feita com um bocadinho de rampa, que é só para aí haver logo uma quebra de velocidade, obrigar-vos logo a moderar-vos a velocidade. A velocidade máxima está em 20 km por hora. Não podemos ultrapassar os 20 km por hora. Esta pergunta sai muito. É a velocidade máxima numa zona de coexistência ou residencial, onde os veículos podem circular, certo? A uma velocidade máxima de 20 km por hora, mas onde o peão tem prioridade e, inclusive, pode fazer jogos no meio da rua. Fim de zona residencial ou de coexistência. E depois, sim, estes novos também agora, em que este é diferente do de perigo. O de perigo é a própria fisionomia da via faz lomba, aqui não. Estas é que quando são colocadas naquele local, lombas que para vos obrigar, são lombas artificiais, para vos obrigar a moderar a velocidade. Lombas redutoras de velocidade. Áreas de paragem de emergência, acontece muito nos túneis. Área de paragem de emergência. A indicação de uma saída de emergência. Isto normalmente são aquelas sinalização utilizada agora nos túneis. Saída de emergência. Saída de emergência. Imagina que vocês apanham este sinal. Estou no túnel. Quer dizer que andando 100 metros para trás a pé, tenho uma saída de emergência, uma saída de evacuação. Este caso é 50 metros para a frente e apanham uma saída de emergência. Ok? Então, isto basicamente são utilizados nos túneis. Ufa! Registrem já aí a primeira palavra-chave. Número 11. 11. Ok? Número 11. Next one. Sinais de pré-sinalização. Como vocês vão ver aqui, vão-vos indicar ou vamos pré-sinalizar algum tipo de situação. Ou saídas, ou cruzamentos, ou rotundas, que é para vocês ficarem a saber, ok? Onde é que estão a circular, para onde é que vão, qual é a fisionomia daquele local, se é um cruzamento, se é um entroncamento e as diferentes localidades, qual é a saída da rotunda, que tem
que têm que sair para ir para uma determinada localidade. E temos aqui vários exemplos, ok? Pronto. Aqui, para além disto tudo e do nome, reparem, a cor da sinalização já vos indica que é um itinerário principal. Vocês estão a circular num IP, porque é verde e branco. Aqui é o número da saída. E aqui é a localidade para onde vão sair. E se realmente saírem, vão passar a circular na Nacional 328. E isto indica-vos a próxima saída. E já agora a distância, 1500 metros da próxima saída. Para Severo do Volga, vão passar, se realmente saírem, vão passar a circular na Nacional 328. E muitas vezes, para ser mais fácil, vocês darem, olha, tu vens no IP1, vens no IP5 e sais na saída 9, sais na saída 10. E a pessoa vê este número aqui em cima. Neste caso, é a saída 9. Isto é útil para vocês darem indicações. Ok? Certo? Entendido? Depois, por exemplo, a pré-sinalização de um cruzamento. Em que vocês, se seguirem em frente, estão no IP2, vão em direção a Évora, Estremoz, se virarem à esquerda vão para Veiros e vão passar a circular na Nacional 372. Se forem para a direita, vão para Val de Maceira. Depois tem aqui o pré-aviso de uma rotunda. E o examinador muitas vezes diz, pode dizer primeira, pode dizer terceira, pode dizer segunda, mas pode dizer, olha, vamos seguir em direção a Valença. E vocês têm que olhar para o sinal. Olha, Valença é a terceira saída. Porque vocês vêm daqui, ok? Valença, uma saída, duas saídas é a terceira saída. Portanto, vão ter que saber ler estes sinais. Ok? Percebido? Então, são sinais de pré-sinalização. Todos eles. Não vamos estar aqui a ver um a um. Ok? Mais um. Neste caso aqui já é de 750 metros, reparem. E agora, muito importante, que eu vou parar aqui um bocadinho e vou-vos explicar. E mais uma vez chamo a atenção a isto, que é para depois não se andarem a espetar quando vos surgir isto à vossa frente. E posso-vos dizer que há muita gente, principalmente quem faz exame na zona do Porto, muita gente reprova por falta de interpretação desta sinalização. Desculpem, desta sinalização que eu vou falar agora. Vocês recordam-se que nós ontem demos uns sinais que eram de seleção de vias. E o sinal de seleção de vias, vocês lembram-se que tinha tipo umas setinhas aqui em baixo. Lembram-se ou não? E depois posso escrever aqui dentro, por exemplo, Lisboa. Agora, imaginem que eu coloco aqui outro que ponho uma seta para a frente. Se vocês repararem, eu agora vou pôr aqui Porto. Se vocês repararem, este é de seleção de vias. Demos ontem. Este é o que está aqui. Agora, sabem qual é a diferença entre ter a seta para baixo e esta seta para cima? Ora bem, se eu perguntar, e esta vocês têm que saber, quantas vias de trânsito é que eu tenho que ir para Lisboa? 2. Muito bem. 1, 2. Então, se eu quiser ir para Lisboa, eu tenho que circular nesta ou nesta? O que é que nós vimos ontem? Na mais à direita das duas. Muito bem. Então, se a pergunta for, eu quero ir para Lisboa, vocês dizem, eu disponho de 2 vias de trânsito, 1, 2, devo circular na mais à direita das duas. Ou seja, se a pergunta for e eu estiver aqui, se eu estou corretamente posicionado, o que é que vocês respondem? Certo. Agora eu pergunto, quantas vias de trânsito eu tenho para ir para o Porto?
Qual é a vossa opinião? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Já deram uma, já deram duas. Quem é que dá mais? Juliana, não precisas de socorro, que é fácil. É 7. Só tem 3, ó Guilherme. Como é que podes dar 7? Ou vou engano? A seta para cima significa que nesse momento todas as vias de trânsito existentes dão para ir em frente. Ou seja, para ir para o Porto, eu tenho 3, 1, 2, 3, devendo ir também na mais à direita das 3. Daí a diferença de termos um sinal com as setinhas para baixo e, como eu disse e bem ontem, 2 setinhas para baixo, 3 setas para baixo, 4 setas para baixo, significa 1, 2, 3, 4 vias de trânsito. Só tem 2, são 2. A seta para cima, se tivesse realmente, Guilherme, 7, as 7 eram para ir para a frente. E é aqui que vocês se enganam. Perceberam? E é a diferença entre o sinal ser de seleção de vias e o sinal ser de pré-sinalização. A diferença entre ter as setinhas para baixo e terem a setinha para cima. E tal, vamos seguir em direção Ponta Rábida. Vê-se aí. Quem conhece, quem é do Porto e conhece, vê-se aí. O examinador, vamos seguir em direção à Ponta Rábida. E vocês olham para o da esquerda de vez e diz Ponta Rábida e tem a seta para cima. E vocês, em vez de estarem quietinhos onde estão, porque estão na mais à direita, vocês começam a passar para a esquerda e ele, pimba, reprova-vos. É um cemitério de reprovações aquilo que eu vos estou a dizer. Agora, eu vos garanto, se vocês perguntarem a algum colega vosso que tirou ou recente ou que anda a tirar e que já passou por essa aula, se ele sabe isto, ou se alguém lhe explicou isto. E eu vos garanto, não é por ser eu, é o nosso método, não é o meu método, ok? É o nosso método, é de todos. Carmo, a seta para cima significa que neste momento esta via de trânsito e esta via de trânsito, todas as existentes, eu desenhei 3, se desenhasse 5 eram 5, dão para ir para o Porto. Para ir para o Porto, vocês ainda podem ir na mais à direita. Mais à frente, possivelmente, vai haver alteração da sinalização e vai-vos até obrigar a mudarem de via. Mas naquele momento, perante a sinalização que está aqui, neste momento, para ir para o Porto, ainda podemos ir na mais à direita. Porque aquele traço, aquela seta para cima, significa que todas as vias de trânsito dão para seguir em frente. Só quando estão para baixo, é que o número de setas para baixo indica-vos o número de vias de trânsito que existem para aqueles locais. Carmo, se eu pusesse neste sinal, pusesse, por exemplo, uma seta para baixo, aí sim significava que se eu quisesse ir para o Porto, eu tinha que ir aqui. Mas já não era um sinal de pré-sinalização, é um sinal de seleção de vias. E possivelmente, mais à frente, vai ter esse sinal. Vai ter uma situação parecida com esta que eu desenhei agora. Mas naquele momento, a seta está para cima. Qualquer via de trânsito dá para ir para o Porto. Ponto final, parágrafo. Portanto, se eu quiser ir para o Porto, eu tenho que ir aqui. Ainda. Mais à frente, não sei. Está entendido esta diferença? Vocês não imaginam quantos colegas vossos é que reprovam por causa disto. Vocês têm a sorte de terem uma equipa que vos está a explicar isso. Ok? Portanto, não sou eu, é o sistema. Ok? É a nossa maneira de explicar e de dar as aulas. Não sou eu. Ok? Certo? Qualquer um formador que viesse aqui dar a aula em minha vez, ia-vos falar nisso e prepara-vos para isso.
vai mexer na teoria isto? Se calhar não sai, não vai mexer nenhuma pergunta nisto. O problema é que existem, principalmente, e eu até disse a situação, e normalmente é naquele sítio que eu estou a falar na BCI. Que é o bocado, normalmente, da autoestrada que quem faz exame no Porto faz, e que simplesmente vocês erram, porque se começam a mudar de via de trânsito sem terem que o fazer, porque não sabem ler a sinalização. E alguns dizem, é ratoeira. Não é ratoeira, vocês são obrigados a saber a lei. Portanto, isto não é ratoeira do examinador. Ele está-vos a dar a indicação que vos tem que dar. Vamos seguir em direção a X. Vocês é que têm que perceber, pela sinalização, se X, se esse local onde ele vos está a mandar, se tem uma, se tem duas, se tem três, se tem quatro, se tem 5 vias, e já sabem, têm que ir na mais à direita das vias que vocês têm disponível para ir para o sítio onde ele vos mandou. Se tem 3, vocês têm que ir na mais à direita das 3. Se tem uma, têm que ir nessa. Se tem 2, têm que ir na mais à direita das 2. É ler os sinais. E por isso é que eu digo, levem a teoria quando forem para a prática, porque se não levarem a teoria vai ser pior para vocês encaixarem este tipo de situações. Mais difícil se torna ao vosso formador prático, né, dar-vos a prática. Né? Porque depois tem que vos explicar código outra vez. E nem sempre passamos lá. Ok? Portanto, não esperem por milagres. Lá está. Faz parte do vosso trabalho vocês estudarem isto. E fixarem isto. E não se esquecer. O código já foi há muito tempo. O código é para sempre. Foi das primeiras frases que vocês me ouviram dizer. O código tem que ser para sempre. Não explicamos código para vocês simplesmente passarem na teoria. Porque isso é fácil. Quem se dedicar minimamente, fizer os mínimos, entre aspas, não interpretem mal aquilo que eu vou dizer, infelizmente passa no código. Passa no código muita gente sem saber código. Passa por sorte, porque decora perguntas, e depois no fim vai bater com a cabeça noutro sítio. E cada vez há mais. Não é por nada que há mais reprovações na prática que na teoria. E posso-vos garantir que das reprovações, maioritariamente na prática, é teoria. Estou-vos farto de dar exemplos. Estou-vos farto de dar exemplos. O problema é que às vezes vocês também parecem que precisam de bater com a cabeça para depois dar, realmente tinha razão. E não é isso que nós queremos. Ok? Pronto, já chega de vos dar na cabeça, entre aspas. Perceberam a diferença? Carmo, está entendido mais ou menos isto? Ok? É simples. É só, neste caso é só vós interpretarem. Está aqui a seta para cima. Está aqui a seta para cima. Este sinal aparecendo-vos, imaginem que vocês estão a circular no IP5, em direção a Vilar Formoso, Viseu, aparece-vos este sinal. Naquele momento, se vocês tiverem 4 ou 5 vias de trânsito, são todas para ir para lá. Não tem que enganar. E já agora, sempre que desaparece isto, ou este sinal que estava cá em cima, deixem-me ver onde é que ele está na outra página. Isto quer dizer que vai surgir uma via de trânsito. Vai surgir uma via de trânsito. Por isso é que tenho aqui a seta na diagonal. Ok? Sendo que quando estiver mais próximo, a seta é para baixo. Não sei se tem aqui algum. Não. Depois começam-nos a aparecer uns que têm a setinha aqui. Que é mesmo já ali. E já estão próximo do surgimento da tal via de trânsito. Uma via extra que vai surgir para vocês saírem. Normalmente chamada de via de abrandamento. Pronto. Depois também tem estes sinais de pré-sinalização que são pré-avisos reduzidos, são mais pequeninos. Aparecem antes, não é, atenção, não confundam com aqueles que aparecem mesmo no cruzamento. Os que aparecem mesmo no cruzamento vão ser de direção. Estes vão aparecer antes um bocadinho, assim, olha, mais à frente vamos encontrar aí um cruzamento ou um entroncamento à direita. Isto acontece muito mais nas partes mais isoladas, tipo Alentejo, que são retas intermináveis, e eles não avisam só que temos que virar à direita no local exato. Então metem estes sinais antes, um bocadinho, que é para nós informarmos, olha, no próximo cruzamento ou no próximo entroncamento temos estes destinos. Área de serviço, este sai juntamente com outro, eu vou-vos dizer já qual é o outro, ok? Em que vos pergunta esta sinalização é de área de serviço, é um sinal de pré-sinalização, ok? Ainda por cima que diz aqui, a 10 km vamos ter uma área de serviço. Portanto, é um sinal de pré-sinalização. Os sinais de aproximação de área de serviço são sinais de pré-sinalização.
Mais um. Aproximação da área de repouso. Portanto, estes todos são de pré-sinalização. Pré-sinalização de um itinerário, pré-sinalização de uma via sem saída e pré-sinalização de uma aproximação de travessia de crianças. Portanto, é um local frequentado por crianças. Ok? Por exemplo, estão a ver estas setinhas? Daqui a um bocado vamos estudar isto também. Nos painéis adicionais. Vocês vão perceber qual é a diferença entre ter essas setinhas, ter a distância só ou ter a distância com essas setinhas. Vamos já falar nisso. Portanto, até nisso vai haver diferença. Pré-sinalização, mais uma vez, da travessia de crianças. Exatamente. E agora, estes de passagem de nível. Atenção, este só vos diz a distância. Não diz se é com guarda ou sem guarda. O que é que vai dizer se é com guarda ou sem guarda? Normalmente eles colocam o triangular aqui em cima. Certo? Portanto, este só vos diz aproximação de passagem de nível. Cada traço vale 100 metros. Ou seja, estamos a 300 metros, estamos a 200 metros, estamos a 100 metros de uma passagem de nível. Com guarda ou sem guarda, vai ter que ter sinalização complementar em cima. Entenderam ou não? Aparece primeiro este, como é óbvio, estamos a 300 metros de uma passagem de nível, estamos a 200 metros, estamos a 100 metros. Ok? Pronto. Estes são repetidos do lado direito e estes são do lado esquerdo. Que às vezes são colocados dos dois lados, virados para nós e dos dois lados. Ok? Portanto, estes são os do lado direito e estes são os do lado esquerdo. Pré-sinalização. Não confundam. Porque vamos dar uns parecidos com estes que não vão ser de pré-sinalização. Portanto, o único que são de pré-sinalização em termos de ter estas barras são brancos e traço vermelho e cada traço vale 100 metros. Agora vamos ter outros aqui por um bocadinho. Sinais de direção. Estes sim estão mesmo nas interseções. Portanto, indicam-nos a direção de uma determinada localidade, de um determinado local, castelo, aeródromo, lá está a localidade. Ok? Portanto, são sinais de direção. Aqui vou ser um bocadinho mais rápido. Ok? Portanto, já estão a imaginar o que é que são sinais de direção. Sinais de confirmação, só pus este exemplo, e este é o tal que aparece juntamente com o de estação de serviço, que é de pré-sinalização. Ok? Então vocês dizem, estes sinais são de pré-sinalização, o de área de serviço, e este é de confirmação. Todos que vos aparecerem em que tem a via e depois tem a localidade e os quilómetros que faltam para essa localidade, chamam-se então de confirmação. Eu só pus este exemplo. Já agora, para vocês interpretarem, estamos a circular na autoestrada número 2, faltam-nos 8 quilómetros para Setúbal, faltam 260 quilómetros para chegarmos à região do Algarve. Ok? Mas podia ser outra localidade qualquer, outros quilómetros qualquer, certo? São retangulares e depois tem lá dentro, normalmente indicam-nos a via em que estão a circular, não é que vão passar a circular, é a via a que estão a circular e os quilómetros que faltam para uma determinada localidade ou região. Confirmação. É 90. Vamos falar já nisso também, Marta. Eu já ia falar nisto. Já agora, E90 significa que essa via em que estás a circular faz parte das estradas europeias. O E significa estrada europeia. Ou seja, essa via é a estrada europeia número 90. Se estiver lá 100, é a estrada europeia. Portanto, para além de fazer parte da rede rodoviária nacional de Portugal, e que pode ser uma autoestrada A1, A2, IP e C, faz parte também da rede viária europeia. E por isso é que tem lá o verde, um E qualquer coisa. Ok, Marta? É uma boa pergunta para vocês fazerem aos vossos pais, que eles normalmente não sabem. Depois, sinais de identificação de localidades. Estes aqui são simples. Como é que eles utilizam normalmente isto?
Estes indicam o início de uma localidade e estes indicam fim de uma localidade. Como é que normalmente eles questionam-vos isto? Tem a ver com vocês terem o sinal, por exemplo, de início de localidade, vocês estão com o vosso veículo aqui atrás e eles perguntam, neste local, qual é a velocidade máxima? Após o sinal, qual é a velocidade máxima? Repara, se antes do sinal eu estou fora de uma localidade, regra geral é os 90. Após o sinal, qual é a velocidade máxima? Como eu entrei numa localidade, passa a ser 50. Portanto, é este tipo de... Eles falam neste exato local e vocês estão antes do sinal. Ou após o sinal, qual é a velocidade máxima? Estão a perceber as perguntas? E fazem igual no fim. Fazem igual no fim da localidade. Ok, se estivermos antes do sinal, estamos dentro de uma localidade. Se estivermos depois do sinal, já estamos fora de uma localidade. É neste tipo de perguntas que vocês precisam, regra geral, interpretar se estão dentro ou fora e vejam o português e vejam onde é que eles estão a perguntar, que é o erro que vocês fazem. Okay? Se é depois ou antes do sinal, se é no exato local ou se é após o sinal, que é as ratoeiras. Agora, mais uma sinalização complexa. Sinais complementares. E estejam muito atentos porque isto sai. Sinais complementares. O próprio nome indica que são sinais que, por si só, não significam, entre aspas, nada. Ou seja, complementam-se. São vários sinais. Por isso é que chamam sinais complementares. Não funciona, não vos vai aparecer um. Vai-vos aparecer vários seguidos. E por isso é que se chamam sinais complementares. E começamos por uns muito engraçados, que vocês, se calhar, nunca repararam e que agora, a partir de agora, vão reparar. E que é este tipo. Eu já vou explicar tudo direitinho. Isto à moda mais atual. Antigamente era tipo mecos em cimento no chão. Tipo isto. Nunca viram às vezes uns mecos com uns números escritos no chão? Mecos de cimento no chão. Pronto. Isso era a moda antiga. Agora utilizam-se normalmente este tipo de sinalização colocada nos rails. Okay? Naqueles separadores que às vezes tem, naquelas coisas que às vezes tem na beira da via, certo? Que é aqueles rails, né? Que é para às vezes nós nunca irmos a um campo ou uma ribanceira, às vezes tem lá ponderado lá em cima. A moda antiga é mais este tipo, ou até aparecia muitas vezes isto, ou então estes. Okay? Isto é mais da moda antiga. Os novos são normalmente em chapa. Isto. Ok? Isto é a primeira coisa. Depois, o que é que significam? O que está escrito lá dentro, estes números que vocês estão inscritos, não é nada mais, nada menos que os quilómetros. Os quilómetros que vocês estão a circular, ou o quilómetro que vocês estão a circular, dessa determinada via. Reparem, este sim, azul, autoestrada. Aqui o vermelho é o IP, itinerário principal. Aquele que é verde e branco, neste tipo de sinalização, ok, é vermelho. Para não se confundir com a estrada europeia, e como é um painel pequenino e normalmente os IPs também ficam junto daquelas, os pinheiros e as árvores, mal se notava o painel. Portanto, este vermelho, neste caso, esta sinalização vermelha, este cantinho aqui vermelho, significa que estamos a circular num IP. Reparem agora aqui, o branco e o preto ou é uma estrada nacional ou é um itinerário complementar, um IC. Este sim é radical. Autoestrada azul, IP vermelho, branco e preto, IC é estrada nacional. Reparem que eu estou a dizer um a um e parte a parte. Não estou a dizer tudo uma vez. Okay? Para irmos com calma. Então este número que está aqui é o número de quilómetro que vocês estão a circular. Este tipo de sinalização serve, no caso da avaria, no caso de acidente, vocês se conseguirem situar e dizerem às autoridades competentes onde é que estão. Eu estou a circular na autoestrada número 1, ao quilómetro 120,
e 900 metros. Que eu quero dizer isto. Quilómetro 120 e 900 metros. E estes que vocês estão a ver aqui, por ter aqui esta vírgula, ou então terem estes dois mecozinhos, significa que vai aparecer novamente um sinal igual a este, okay, de 100 em 100 metros. Ou seja, o seguinte a este, ao 120 e 900, vai ser o 121.0. Depois vai ser o 121.1, 121.2, 121.3. Ou seja, de 100 em 100 metros, vai aparecer repetido esta sinalização. Vocês vão ver. Agora, se calhar, vão estar mais atentos, certo? Não quer dizer que existam em todas as vias e normalmente só existe mesmo nestes itinerários, ou nas autostradas, nas vias reservadas, ou nos IPs, ou nos ICs, certo? E vai existir. E vocês vão ver. Vai existir o 120, vai existir o 1, o 2, o 3, o 4. Quando estamos no quilómetro zero, aparece lá quilómetro zero dessa via. 0 e 100 metros, ok? Pronto. Sempre que vocês olharem para o aspecto deste sinal e ele ser assim, ter a vírgula, 120, qualquer coisa, ou 10,1, ou 10,2, ou 10,3, ok? Significa que essa é uma demarcação ectométrica. Ou seja, o que é que quer dizer ectométrica? Que aparece de 100 em 100 metros. Ok? O que é a demarcação ectométrica? Demarcação que aparece de 100 em 100 metros. Quando vocês começarem a olhar e começarem a ver sinais deste tipo, este, ou seja, aparece-vos um número só, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ok? Reparem, estamos ao quilómetro 12 da autoestrada número 2. Estamos ao quilómetro 12 do itinerário principal do IP4. Estamos no IC2 ao quilómetro 8. Estamos na Nacional 224 ao quilómetro 15. Este aqui, como já não nos aparece a vírgula, quer dizer que o próximo sinal, por exemplo, deste, vai ser o quilómetro 13, depois 14, depois 15, depois 16, depois 17, depois 18, ou seja, esta demarcação vai-vos aparecer repetida de 1000 em 1000 metros, ou de quilómetro em quilómetro, certo? Ou seja, chama-se uma demarcação quilométrica da via. Demarcação quilométrica da via, porque aparece de quilómetro em quilómetro, ou seja, de 1000 e 1000 metros. Sempre que vos aparece deste tipo, números terminados em 0, 10, já está aqui, estás a ver? A autoestrada número 1, que é que liga Lisboa a Porto, faz parte da estrada europeia número 80. Ok? Era aqui que eu ia explicar isso do E. E por ser verde, é por isso que esta também é vermelha. Ok? Portanto, reparem, 10, 30, 20, 20. Sempre que vos aparecer, então, este tipo de marcação, quer dizer que o próximo vai ser 10 km depois. Ou seja, 10 em 10 km. E então aí a demarcação chama-se demarcação miriamétrica da via. 100 em 100 metros, hectométrica. De 1000 em 1000 metros, ou de quilómetro em quilómetro, quilométrica. De 10 em 10 quilómetros, miriamétrica. Entendido tudo? Direitinho? Mas há mais. Ok. Continuando. Depois vamos ter, continuando na sinalização complementar, ok? Continuando na sinalização complementar, vamos ter
estes. E mais uma vez, e agora sim, autoestrada. Não há cá vias reservadas. É autoestrada. Ok? Assim como este será... Desculpem lá que eu sem querer pus isto para baixo. Assim como este será itinerário principal, assim como este será itinerário complementar ou estrada nacional. Ok? Primeira coisa, pela cor, saberem quilométrica e miriamétrica, Filipe. Quilométrica é de quilómetro em quilómetro. Miriamétrica é de 10 em 10 quilómetros. Quilométrica é de quilómetro. Parece 11, 12, 13, 14, 15, 16. Miriamétrica é de 10 em 10 quilómetros. Aparece-te o 10, daqui a 10 quilómetros aparece-te o 20, daqui a 10 quilómetros aparece-te o 30 e assim sucessivamente. Ou 100, 110, 120, 30. Ok, Filipe? Pronto. Em relação a estes sinais complementares, primeira coisa, cor, identifica-vos a via. Azul, autoestrada, verde, itinerário principal, branco e preto, complementar ou estrada nacional. Depois, muito importante, e reparem naquilo que está aqui a dizer, aproximação de saída. Todos eles indicam aproximação de saída em autoestrada, aproximação de saída num itinerário principal, aproximação de saída num itinerário complementar. Não é fim da autoestrada, que é o que eles dizem. Significa que estamos a 750 metros do fim da autoestrada. Não. Estamos a 750 metros, estamos a 500 metros, estamos a 250 metros da próxima saída em autoestrada. Filipe, eles não te vão complicar. Se olhares para a imagem te aparecer um que termina em 10 ou 20 ou 0, é ok? Eu sei qual é a tua dúvida, porque os de quilométrica também vai ter um que vai chegar aos 10, mas eles não te vão dizer isso, como é óbvio. Ok? É claro que depois, quando andares aí na estrada, tu sabes, percebes a diferença. Ok? Entendeste? Mas em exames não te vão pôr. Aparecendo assim um como estás a ver aí, terminado em 0, vai ser miriamétrica. Ponto final, parágrafo. Ok? Percebeste a ideia? Certo? Também não são assim tão... Não vão vos enganar assim tanto. Nem faz sentido, como é óbvio. Portanto, não esqueçam. Próxima saída. Pedro, não viste há bocado o sinal de início da autoestrada e fim da autoestrada? Nós demos. Aí é que inicia e termina. Há um sinal próprio que te indica que ele inicia e que ela termina. Ainda há bocado vimos o sinal nos sinais de informação. Certo, meninos? Que eu até disse, olha, este sinal é importante. Indica o início de uma autoestrada. Indica, e depois damos o outro. Olha, este indica o início de uma via reservada a automóveis e motociclos. Então, portanto, tem sinalização própria para vos indicar o início e o fim de uma autoestrada. Ok? Pronto. Estes, então, indicam aproximação de saída. Sendo que no caso da autoestrada, cada traço diz vale 250, portanto, 2, 500, 3, 750. Sendo que, obviamente, que a ordem é sempre 750, 500 e 250, certo? Portanto, parece-nos primeiro o de 750, como é óbvio. Depois, passados 250 metros, aparece um a dizer 500. E após 250 metros, aparece os 250. E depois vocês têm a saída a 250 metros. E reparem que eles chegam ao ponto de vos perguntar se há este sinal dos 750 e perguntam-vos se vocês ainda vão encontrar mais algum sinal destes. E vocês dizem, sim senhora, ainda vamos ter mais dois, o de 500 e o de 250. Depois sai o de 500
E eles perguntam-me se vocês ainda vão apanhar mais algum sinal. E vocês dizem, sim senhora, ainda vamos apanhar o de 250. E chegam ao ponto de nos perguntar o dos 250 se vamos encontrar mais algum. Não, este é o último aviso. Isto que eu estou a falar aqui é válido para os outros. Sendo que a única diferença é que cada traço nestes vale 150 metros. 2 são 300 e 3, 450. Esta diferença tem a ver com a velocidade mais elevada que praticamos na autoestrada, então eles têm tendência óbvia de nos avisar com antecedência na próxima saída. Por isso é que o da autoestrada, cada traço vale 250 e nesta vale 150. Ou seja, estamos a 450 metros da próxima saída num itinerário principal, estamos a 300 metros da próxima saída de um itinerário principal, estamos a 150 metros da próxima saída de um itinerário principal. Ok? Próxima saída. E a mesma história. E tal, tem aqui o de 450. Ainda vamos apanhar mais algum? Sim, senhor. Ainda vamos apanhar o de 300 e de 150. E sim sucessivamente. Entendido ou não isto? Ótimo. Atenção. Isto, opa, eu estou-vos a fazer as perguntas todas que vos sai sobre isto. Tudo. Vos garanto, tudo. É só estarem atentos. E não se esqueçam, azul, autoestrada. Porque sai lá uma a dizer que é via reservada. Este sinal indica que estamos a X metros do fim ou da próxima saída de um itinerário ou de uma via reservada. Não, autoestrada. Azul, autoestrada. Não se deixem enganar por isto. Depois, para complementar esta sinalização complementar, temos as baias direcionais. Estes vocês também estão fartos de ver. Normalmente existem várias. Algumas agora até têm luzinhas amarelas a piscar, que é para torná-las mais difíceis. Isto tudo chamam-se baias direcionais. Basicamente indicam-vos um local perigoso, uma curva mais perigosa, por exemplo, um obstáculo mais saliente em que vocês têm que desviar, portanto, implica sempre a moderação da velocidade, ok? E temos depois até as balizas de posição. Isto são às vezes obstáculos poucos visíveis no chão e eles metem estas balizas que é para vocês perceberem que há ali qualquer coisa, às vezes de cimento, às vezes um passeio mais saliente, uma passagem mais estreita, e para tornar os limites desse obstáculo, que por ele só ele é pouco visível, torná-lo mais visível, então eles metem estas balizas de posição. Assim como, por exemplo, estes pórticos, às vezes para limitar as alturas. Ok? No túnel do Marão tem, né? Para sinalizar. Isto são tudo, faz parte tudo da sinalização complementar. Para terminar, em relação aos sinais de indicação, temos os painéis adicionais. E, mais uma vez, esta sinalização que vocês estão a ver aqui, estes painéis adicionais, okay, não vão funcionar por si só. Ou seja, vão ter que estar sempre acompanhados por outra sinalização vertical. Okay? Como vocês estão a ver aí. Portanto, eles não funcionam só por isto. Funcionam assim. Vão estar sempre colocados por baixo de uma sinalização vertical. Sempre que seja assim como vocês estão a ver aí, que eu até já arrisquei, certo? Significa a distância. Ou seja, neste caso, sabendo que o de cima é a cedência de passagem, vocês sabem que vão a 200 metros, vão ter que ceder a passagem. O outro diz-nos a 100 metros, vamos ter um stop. É esta interpretação que vocês têm que fazer. Depois, e aqui sim, ok, é a tal diferença. Reparem aqui neste, não tem setinha nenhuma. A 200 metros, a 100 metros, a 500 metros. A partir do momento que vos aparece um cacetinha, estão a ver ali as setinhas ou não? Estão a perceber o que eu estou a tentar explicar, certo?
Certo ou errado? Ok. Representa a extensão. Reparem, o que é que nos indica o sinal de cima? Este sinal de perigo, o que é que ele indica? Pavimento, pavimento escorregadio. Reparem, numa extensão durante 2,4 km. Não é para a frente do sinal aquela distância. É numa extensão durante 2,4 km, o pavimento está escorregadio. Qual é o segundo sinal? Proibido parar e estacionar. Durante 2,4 km estamos proibidos de parar e estacionar. É a extensão. Ou seja, imaginem, temos um sinal de perigo, só para vocês perceberem se vocês estão atentos. Temos um sinal de perigo. A que distância é que está o perigo? Lei. O que é que diz a lei? Temos um sinal de perigo. A que distância é que está o perigo para a frente do sinal? Vou deixar de ser professor, vou pedir a reforma. Quando nós damos os sinais de perigo, eu disse que era pergunta de exame, e eu disse, muito bem, Juliana, o perigo encontra-se para a frente do sinal 150 a 300 metros. Muito bem. Foi isso que eu disse. Sempre que vocês tenham um sinal de perigo à vossa frente, o perigo encontra-se para a frente do sinal 150 a 300 metros. Agora, imaginem esse mesmo sinal de perigo, mas com uma placa adicional a dizer 200 metros. Só os 200 metros. A que distância é que está o perigo? Vocês aí já respondem. Ok, 200 metros. Deixa de ser 150 a 300 metros. Porquê? Porque já temos um painel adicional. Agora imaginem o mesmo sinal de perigo. Ok. E que tem por baixo do sinal um painel adicional. Ok. Com 2,5 e tem as setinhas. Então vocês respondem durante 2,5 km, o que representa o sinal. Para vocês perceberem o não ter nada, o ter uma distância específica ou ter as setinhas, que é a extensão do perigo. Estudem. Isto é fácil se vocês levarem isto a sério. Se trabalharem, se estudarem, se dedicarem. É uma formação, não é para amanhã. Ok? Entendido isto? Perceberam? Pronto. Daí a diferença de não ter distância, isto falando dos sinais de perigo, não ter distância e ter distância com. Por exemplo, vamos para o último. O que é este último? São vocês a responderem. O último. Primeiro, leiam o de cima. É proibido o quê? Proibido buzinar. Complementem com o painel adicional durante ou numa extensão de 2,4 km. Ou seja, durante 2,4 km, nós não podemos utilizar o sinal sonoro. Portanto, vocês aqui, nos painéis adicionais, vão ter que interpretar e saber os sinais verticais que demos até agora, seja de perigo, seja de cedência, seja de proibição, seja de obrigação. Pá, há 1001. Vai haver 1001. Depois vai haver com setinhas. O que é que significa? O que é que significa este? Proibido. Proibido. Que é para avançar. Parar e estacionar. Tem a seta para a esquerda, quer dizer que é para a esquerda do sinal. Tem a seta, este aqui já é só proibido estacionar. É proibido estacionar para a frente do sinal. É proibido parar e estacionar para a direita do sinal. É proibido estacionar antes do sinal. Portanto, é fácil, desde que vocês saibam o sinal de cima. Olha, e este já tem distâncias. Olha, é proibido estacionar para a direita até 10 metros. A mais 10 metros já podemos, porque já tem ali uma distância. Ou 10 metros para um lado do sinal, 20 metros para o outro lado do sinal. Agora, o mais importante
obviamente é vocês saberem o que significa o de cima. Porque agora vai haver 1001. Queres verem mais? Olha. Olhem estes. O que é este sinal? O que é que nos diz este sinal? Trânsito proibido a... Trânsito proibido a... Veículos agrícolas. Ok? Veículos agrícolas. Certo? Reparem, o que é que diz por baixo? Dia 21 a 25. Quer dizer, então, que eles não podem circular 21, 22, 23, 24 e 25. Só não podem circular nesses dias. Há uns que diz 21 a 25. Há outros que diz 21 e 25. Ou dia 5 e dia 10. Quer dizer que só não podem no dia 5 e no dia 10. Por exemplo, os veículos de tração animal não podem circular às quartas-feiras. Reparem, um veículo de mercadorias, isto é só exemplos. Um veículo de mercadorias, um automóvel de mercadorias, não pode circular das 6 às 15 horas. Está aqui, olha, das 6 às 15 horas. É claro que depois estes painéis, o que eles escrevem, os dias que eles escrevem lá dentro, as horas que eles escrevem lá dentro, podem ser diferentes. E no texto pode ser de maneira diferente. Estão a interpretar isto ou não? Certo? Isto é fácil. Pronto. Por exemplo, olha, não podemos estacionar para além de meia hora. Ou seja, podemos estar lá meia hora, mais de meia hora temos que tirar o carro. Depois do peso. Peso total. Trânsito proibido a pesados com um peso total superior a 5 toneladas. Olha, este limite de 40, os veículos com mais de 5 de peso total com mais de 5 toneladas não podem circular a mais de 40. Portanto, este limite de velocidade é só para os veículos que tenham um peso total superior a 5 toneladas. Isto é para vocês perceberem que há 1001. Olha, vamos ver aqui mais uns exemplos. Por exemplo, qual é este? Superior. Não disse igual ou superior, é sempre superior. Qual é este? Trânsito proibido. Exceto transportes públicos. Ou seja, se for um transporte público, pode. Da UDA não é sentido, é trânsito. Nem pode circular para lá nem para cá. É diferente. Uma coisa é sentido proibido, outra coisa é trânsito proibido. Veja a aula, reveja a aula que você vê qual é a diferença. Ok? Portanto, só podem circular. O trânsito é proibido, podendo circular transportes públicos. Por isso é que diz exceto. Não podemos nem parar nem estacionar, exceto para cargas e descargas. O parque é coberto, menos para veículos elétricos. Ou seja, quer dizer que o veículo elétrico não pode. O estacionamento é autorizado para todos, menos, por isso é que diz exceto. Exceto para aquele, quer dizer que aquele não pode. E por isso é que dizem todos os exceto. Olha aqui, exceto, exceto. Neste caso, quando nos aparecem estes símbolos aqui, estes painéis adicionais, já é a que é que se destina o sinal. Ou seja, a obrigação de seguir em frente é para os automóveis ligeiros. Este parque de estacionamento é para os veículos de mercadorias. Esta proibição é apenas para os transportes públicos. Este estacionamento autorizado é só para pessoas com deficiência. Esta proibição é só para os pesados. Esta proibição é só para os motociclos. Portanto, estes aplica-se só aos que estão no desenho. Por exemplo,
A obrigação de utilização das luzes médias só para os tratores agrícolas, só para os veículos agrícolas. Só esses é que após o sinal são obrigados a utilizar as luzes. Perceberam ou não? Sim? É muita coisa. Reparem estes. Estes aqui é a maneira, indicam-nos a maneira em como nós temos que estacionar. O parque é autorizado, mas temos que estacionar assim, ou em espinha. Em espinha é este. Que é para vocês, se vos falarem alguma vez, o que é estacionamento em espinha? Fica assim meio torto. Olha, podemos estacionar, mas com duas rodas em cima do passeio. Podemos estacionar, mas o carro totalmente em cima do passeio. Portanto, indica-vos a maneira como vocês devem estacionar naquele estacionamento autorizado. Isto é só para vocês perceberem que há 1001 painel adicional. Aquele que vos saiu já alguém que até pôs numa dúvida e eu disse, ainda não chegámos aos painéis adicionais, vamos chegar. Lembram-se deste sinal? O que é que ele significa? Via com prioridade. O traço mais grosso representa a via com prioridade. E sai-vos uma pergunta em que vocês têm que responder mudança de direção da via com prioridade. Ou seja, se nós quisermos circular na via com prioridade, temos que virar à direita. Temos que seguir o traço mais grosso. Pá, e depois há 1001. Por exemplo, trabalhos na via, depois diz aqui viaturas e manobras, e normalmente diz aqui tipo a hora do dia, que é para nós termos mais cuidado nessa hora, ok? Pronto. Depois, por exemplo, regra geral neste local, o pavimento é escorregadio porque existe uma grande probabilidade de nuvens de fumo, nuvens de neve, queda de neve, etc. Ok? Pronto. Depois podemos indicar, este caso, por exemplo, indica-vos neve ou gelo. Ok? Pronto, eu estou a ser mais rápido, porque estes já são um pouco menos usuais. Um aqui muito importante. Reparem este aqui. É que às vezes, isso acontecia muitas vezes quando eu dava aulas no Castelo da Maia e estava a dar aulas práticas e vinhamos ali na... Quem conhece, né, sabe perfeitamente do que eu estou a falar. Vinhamos ali na Via Norte e depois aparecem várias saídas. E apareciam estes sinais. Aparecia o 80, aparecia o 60, aparece o 40. O que é que vocês acham que significa a seta em baixo? Para quem é que se destina este limite de velocidade? É para quem vai a sair daquela via. E nós estávamos sempre a ir em frente e vocês viam o 60 com a seta e começavam, vinhamos para aí a 80, 90, ok? E de repente começavam a travar para os 60. E eu, porquê é que vais para os 60? Porque está ali o sinal 60. Anda, repara na seta, eu não te mandei sair. Ou seja, isto significa que este limite de velocidade inscrito aqui é para quem vai sair na próxima saída daquela via. Só temos que o cumprir se realmente formos sair. Se formos em frente e mantivermos naquela via, não temos que cumprir. Perceberam? Ok? Mas isto é uma questão de interpretação. Pronto. É só para quem vai sair. E por isso é que tem a seta a indicar. Pronto. Pá. Isto aqui já é... Olha, este, por exemplo, é um estacionamento autorizado mediante o quê? O pagamento. Meter a moedinha. Pronto. Isto já não é mais. Ok. Vou-vos dizer já... ainda vamos terminar, mas vou-vos dizer já a palavra-chave, para não ser sempre no fim. Segunda palavra-chave, número 98. 98. Ainda vai andar alguém a perguntar que eu não disse a segunda palavra-chave. Vão sempre ao final procurar. Pregar uma rasteira hoje. 98. Às vezes eu prego assim uma rasteira. Não pego muito. Eu acho que é da vossa consciência. Portanto, quem quiser andar a procurar as palavras, que o faça. Só está a enganar eles próprios. Portanto, acho que nós fazemos bem o nosso trabalho, certo? Pedimos o máximo para vocês fazerem o vosso. Portanto, espero que o façam para o vosso bem. Portanto, mais não podemos fazer. Ora bem, continuando então, só para terminar, e agora é super rápido. Segunda palavra-chave, número 98, ok? Pronto, continuando, para então terminarmos.
Terminamos os sinais de informação, desculpem, de indicação, e isto é uma classe própria. Sinais de sinalização turístico-cultural. Como vocês vão ver, são aqueles castanhinhos, a maior parte dos castanhos, vai haver um que não é, que nos vão transmitir algum tipo de situação, nomeadamente ou de património, ou de região, ok? Portanto, às vezes, monumentos de importância, de algo importantes para a sociedade portuguesa, ok? Portanto, temos os sinais de região, tipo este, que alguns dizem Alentejo, outros dizem Algarve, outros dizem Extremadura, portanto, as províncias, digamos. Depois temos os de animação cultural. Temos os de património. E depois temos os de, que é o que costuma sair, sempre que seja rio, ribeiro, lagoa, lagoa X, ribeiro X, rio Douro, rio Zezer, rio qualquer coisa, é património natural. Este sai muito, de património natural. Pode ser rio, pode ser ribeira, pode ser lagoa. Depois, temos os que dizem circuito, certo? São os de circuito. E neste caso eles agora até mudaram, puseram circuito ou rota, vai ser quase tudo. Tem a setinha, direção de circuito ou rota. Direção de circuito ou rota. Direção de circuito ou rota. São todos. Fim de circuito ou rota. Circuito ou rota, os que dizem mesmo rota. Antigamente uns eram de circuito, outros eram de rota. Agora lembraram-se de juntar os dois nomes. Ok? Direção de circuito ou rota, porque tem ali a setinha, e aqui também tem isto, direção de circuito ou rota. E o último é de localidade, região, pronto, que é o que de relevante existe nessa região. As serras que existem, por exemplo, ok? Portanto, como viram, não era nada de especial. São sinais turístico-culturais, maioritariamente de cor castanha, exceto este. Sendo que normalmente o que vos costuma sair é o de património natural. Ufa, ok? Pronto, amanhã também tem folga de mim. Por isso, estudem, dediquem-se, certo? Tenham amanhã um dia para reparar alguma aula que possam ter em atraso e para estudarem. Não parem o estudo. Quinta-feira voltamos para terminar a hierarquia com as marcas rodoviárias. Vamos terminar a sinalização. Vai ser uma aula muito mais soft, mas vai ser uma aula muito importante também para a vossa parte prática. Vou-vos ensinar como é que tem que parar, ou onde tem que parar, quando é a situação de stop. E mais uma vez erra muita gente isso e cometem erros que depois dá reprovações diretas em exame, porque esquecem-se daquilo que eu vou dizer na próxima quinta-feira. Está bem? Pronto. Obrigado a todos. Desculpem mais uma vez por este extra. Tenho que ganhar outra vez ritmo. Eu gosto de explicar as coisas com calma e por isso é que às vezes passamos o horário. Nem todas as aulas vão assim. Algumas vamos terminar antes do horário. Eu prometo que é para vos dar mais tempo para vocês estudarem. Ok? Mas amanhã também é quarta-feira. Podem fazer tudo amanhã, com calma, sem stress. Está bem? Obrigado. Desculpem lá alguma coisa. E se não for mais até quinta-feira, ou no grupo do WhatsApp, já sabem. Estamos lá disponíveis para vocês, ok? Boa tarde a todos e obrigado por terem estado aí.